Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é sexta-feira, dia 24 de outubro, e nós concluímos o estudo da semana, onde nós falamos sobre o grande conflito e os porquês de Deus ter permitido as lutas que houveram na terra de Canaã, a terra da promessa, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Eu agradeço a você por ter ficado comigo durante essa semana, para que a gente juntos pudesse buscar essas informações, mais conhecimento da Palavra de Deus. E hoje então a gente vai fazer o fechamento. Nesse momento, vamos pegar esses segundos, minutos, enfim, que nós temos para podermos fazer o fechamento e entender melhor as questões que foram apresentadas para a gente durante a semana, cujo tema da lição foi o conflito por trás de todos os conflitos. O verso para memorizar da semana, que nós colocamos ali já de sábado, era o seguinte: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Muitas pessoas questionam o amor de Deus, a própria existência de Deus, quando se deparam com esses textos que nós lemos durante a semana do livro de Josué, em que Josué e o povo de Israel entram na Terra Prometida e começam a matar geral, destruir todo mundo, como se a ordem de Deus fosse realmente um genocídio populacional. Vamos matar todo mundo, vamos acabar com as pessoas, porque só o povo de Israel é que importa, os outros não importam. E não é essa a verdade da palavra de Deus. Sempre que a gente estuda um texto, qualquer coisa que a Bíblia ensina, a gente tem que comparar com outros textos, para poder chegar a uma conclusão correta. Deus, ele apresenta muitas mensagens, e nem tudo que está na Bíblia são coisas que a gente tem que seguir ao pé da letra. Por exemplo, quando Deus mostra, que ele mandou que o povo de Israel lutasse e conquistasse a terra, o autor bíblico, ele pega ali o texto e ele usa as forças de expressão da sua época e coloca ali um texto bíblico. Como se Deus estivesse dizendo para o povo, olha, vocês têm que chegar aqui e destruir todos os povos, quando, na verdade, isso não faz nenhum sentido. Pelo próprio texto bíblico, a gente entende, pela palavra de Deus, pelo todo da palavra de Deus, que não é bem assim. Historicamente falando, o povo de Israel não matou todo mundo. Pelo contrário, muitos e muitos povos sobreviveram e foram se agregando a outros povos que estavam ali ao redor. E, inclusive, hoje, são até pessoas que moram lá, acabaram com algumas mudanças étnicas aí, e também religiosas, fazendo parte de povos que estão ali em volta da terra de Canaã, que hoje é a Palestina, Então ali tem um misto de muitas pessoas e de muitos povos. Israel adentrou a terra prometida, buscando apenas as terras que lhes pertenciam. É isso que Deus deu para eles, aquilo que já era. Os inimigos que se colocaram contra Israel é que foram vencidos, é que foram destruídos. Esses inimigos estavam pagos pelo Egito, que era teoricamente o dono daquelas regiões ali, porque haviam conquistado também aquela terra, a terra de Canaã, e o povo de Canaã pagava tributo ao Egito. Povos como Jericó eram milícias armadas do Egito. Por isso eles se colocavam também contra o povo de Israel. Já outros povos que habitavam a terra que pertencia a Israel, logicamente, não queriam sair de lá e por isso entraram em conflito e foram vencidas. A força de expressão bíblica é que Deus havia ordenado que eles matassem todas aquelas pessoas que não se submetessem. Aí detalhe, que não se submetessem. Deus ordenou a guerra contra aqueles que não devolvessem a Israel a sua terra. E como eram os costumes, como era o costume da época, como eram as forças de expressão bíblicas também que são usadas aqui no texto bíblico, a gente entende que Israel entrou e realmente fez uma luta e que o próprio Deus ajudou eles na batalha, entregando a eles a vitória contra os seus inimigos. Muitos inimigos claramente fugiram. E, enfim, como eu falei para vocês, foram se misturando aos povos ao redor. Uma cidade ou outra também foi realmente destruída, completamente destruída, mas haviam outras regras também, leis de guerra, que incluíam que algumas pessoas não poderiam ser, mesmo sendo inimigas. Existiam muitos poréns que Deus colocou dentro da cultura daqueles povos, da cultura do próprio povo de Israel, que eram limitadores, não permitindo que Israel realmente fosse um grande monstro genocida que entrasse e destruísse todos os povos que habitavam naquela região. É muito importante a gente estudar a Bíblia com a história, para a gente conseguir entender o texto, saber qual é o significado, comparando texto com texto e entender o amor de Deus. O mais importante é isso. Deus deu um período muito grande, mais de 400 anos,
para que os povos de Canaã se arrependessem, e assim se arrependendo pudessem voltar a Deus. O conhecimento de Deus existia. Inclusive o povo de Canaã adorava um Deus chamado El. Na verdade essa expressão El significa Deus, que pode se referir a qualquer divindade. Mas eles ali em Canaã realmente acreditavam que existia esse Deus. Influência, provavelmente, do próprio Abraão que habitou aquelas terras. Mesmo assim, eles rejeitaram completamente. Mesmo depois de Israel caminhar 40 anos no deserto, mais 40 anos de tempo de graça, eles não se converteram. Os poucos que se converteram e aceitaram a mensagem de Deus foram poupados. Nós vimos os gibeonitas, nós vimos a própria Raabe e as pessoas que estavam na sua casa. Todos ali foram poupados porque não se colocaram contra Deus. E isso também mostra pra gente um outro conflito, um conflito espiritual. As pessoas daquelas terras adoravam os deuses, os demônios e qualquer coisa que eles acreditassem como divindades contrárias a Deus. E elas esperavam que essas divindades, que não existem, os protegessem do poder de Deus. Era uma guerra de deuses também. E o que está lá no fundo dessa história é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Um dia Deus vai destruir todo o mal. E vai destruir todos aqueles que se apegarem ao mal. Não importa quem seja. Todos nós temos hoje o direito de escolher ou estar do lado de Deus ou não estar do lado de Deus. Temos o direito de escolher se vamos lutar com Jesus ou vamos lutar contra Jesus. E isso faz toda a diferença. Porque um dia Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e muita glória e ele vai destruir todo aquele que se apega ao pecado. Mas aquele que se apegar a ele vai para o céu. E isso não é injustiça, pelo contrário, é a justiça de amor de Deus. Deus não permitirá que o mal permaneça para sempre. Assim como Deus não permitiu que a maldade dos povos de Canaã permanecessem. Ele agiu de forma dura, forte, contra todos aqueles que se apegaram ao mal. Mas aqueles que aceitaram a Deus, aqueles que resolveram ouvir a mensagem de Deus, foram 100% poupados. É assim que funciona o grande conflito. O inimigo de Deus, ele quer destruir todo mundo. Não importa se você é judeu, se você é cristão, se você é budista, espírita, se você é ateu, não importa. Todo ser humano é um inimigo para o inimigo de Deus, para Satanás. E por isso, ele quer nos destruir. E o objetivo maior de Deus é nos salvar, nos purificar, nos livrar desse mundo e nos levar para a Canaã celestial. O grande conflito é o que está por trás dessa história que a gente vê no livro de Josué. Não é apenas a conquista de uma terra, não é simplesmente a destruição de povos, mas a reivindicação de justiça de Deus contra os inimigos de Deus. E quem que é inimigo de Deus? Aquele que se opõe a Deus, aquele que se coloca nessa posição. Porque Deus ama todo mundo igual, mas algumas pessoas escolhem estar do lado do mal. Nossa lição dessa semana falou pra gente sobre o príncipe do exército do Senhor, como Jesus pessoalmente apareceu a Josué. Nós vimos que isso remete também a uma guerra no céu, já que Jesus aparece como um guerreiro, um príncipe do exército. Exército, batalha. Nós vimos que Jesus também é um grande guerreiro e que Jesus lutará por cada um de nós. A batalha não é nossa, a batalha é de Cristo. Por isso precisamos confiar no Senhor Jesus. Precisamos acreditar em Jesus, buscando a confiança nele e a vitória nele. E a lição de ontem, quinta-feira, falou pra gente sobre a segunda melhor opção. E perguntou pra gente das similaridades, enfim, de guerras, de narrativas de Êxodo e Josué. O povo de Israel teve uma primeira batalha, uma guerra, contra os amalequitas, que foram instrumentos do inimigo de Deus para destruir o povo de Israel justamente quando eles estavam frágeis, quando eles estavam cansados. Assim é o inimigo, ele tenta nos destruir. E agora também, quando vamos ao livro de Josué, nós vemos ali o povo de Israel lutando também mais uma vez contra os seus inimigos. E agora, a primeira grande batalha que eles tinham pela frente, uma opção que eles tinham para lutar por Deus. E olha só, tanto contra os amalequitas, quanto o povo de Jericó, foi Deus quem lutou por Israel. Contra os amalequitas, o que aconteceu? Moisés levantou suas mãos e enquanto suas mãos estavam levantadas, a bênção de Deus estava sobre o povo e eles derrotaram todos os seus inimigos. O texto bíblico diz que eles mataram todos, mais uma vez, força de expressão. Porque os amalequitas permaneceram lá ainda por muitos e muitos anos. Quando a gente vai lá na história de Saul, ainda existem os amalequitas. E quando a gente continua essa história, vamos lá para a história de Esther, ainda existem amalequitas. Inclusive Amã, o grande inimigo do povo de Deus, era o amalequita. Para você ter uma ideia que o texto bíblico ele usa essas forças de expressão na época.
Embora o texto do Antigo Testamento diga que eles foram totalmente destruídos, eles não foram. Muitos sim sobreviveram e continuaram suas vidas. Quando a gente vai para o livro de Josué, agora é uma batalha que eles têm que travar contra uma cidade que eles não têm forças, não têm chance. É a primeira batalha que eles têm que enfrentar. E é Deus quem luta por eles. Deus destrói as muralhas de Jericó e entrega os habitantes para que Israel os destruísse, os vencesse. Por quê? Se colocaram contra Deus. Ali foi juízo de Deus e não simplesmente o juízo de um povo, de Josué ou do povo de Israel. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor. E esse grande conflito tem que ficar diante de nós para a gente poder entender de que lado nós estamos e quem é o vencedor. Que você e eu possamos aproveitar cada vez mais os caminhos de Deus, seguindo com Jesus e sabendo que esse grande conflito terminará com a vitória que nos pertence através dos méritos de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela lição da semana, como o Senhor nos mostrou o teu poder, a tua misericórdia, a tua força, nos ajudando, nos salvando, nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para começarmos um novo estudo de uma nova semana. Tchau, tchau.